quando surgiu compra na internet, né, eu era muito assim, não sabia mexer muito em computador, né, então eu tinha muita vontade de comprar, porque eu via as pessoas falando: "Ah, é muito bom comprar na internet, é rápido", eu queria muito. Aprendi, minha filha me ajudou muito, agora eu estou mais acostumada, já compro muitas coisas sozinha. Às vezes meu esposo até fala: "Ai, não vai clonar o seu cartão", eu não tenho mais esse medo, porque eu sempre verifico no site aquele cadeadinho de segurança. Aí eu compro, chega rápido, o pagamento, é tudo ok, e eu gosto muito. A cada 10 compras, 7 Marineide faz pela internet. Ela está entre os mais de 17 milhões de consumidores virtuais que realizaram pelo menos uma compra no primeiro semestre de 2015, segundo a empresa de consultoria Ibit. Preços mais baixos, variedade e praticidade são considerados os principais atrativos do e-commerce, ou comércio eletrônico. Mas o que regulamenta essa atividade? O comércio eletrônico ele é regulado por uma série de normas, não é uma única norma. Então você tem a principal regra de interesse do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que existia desde antes da internet, continua valendo para as transações que ocorrem na internet. E também um decreto, que foi um decreto presidencial que trata do comércio eletrônico e algumas regras mais específicas, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Tributação. O Marco Civil ele não tratou de tributação. Ele tratou de outros assuntos, tratou de deixar mais claro quais são os termos de uso, a que o consumidor aceita quando topa consumir aquele serviço ou entrar num determinado site. Ele deixou mais claro algumas coisas que podem ser feitas ou o que deve ser publicizado para o consumidor em relação aos seus dados pessoais. Um começo de um trabalho que precisa ser aprofundado com uma lei de proteção de dados pessoais, mas na área de tributação ele não chegou a ingressar. Existe muita coisa dentro da internet, a gente precisa separar cada um desses tipos de serviço e categorizá-los de maneira diferente e aí partir para ver o que precisa de uma atualização de regras para a tributação. Então hoje já existe um esforço, por exemplo, para tributar, atualizar a regra que cuida do ISS, a lista de serviços que são tributados pelo ISS, o Imposto sobre Serviços, para incluir, por exemplo, os serviços sobre os serviços de streaming, né? Netflix, YouTube e outros. Então essas questões já estão em discussão na Câmara dos Deputados, por exemplo. Fiscalização. Existem vários tipos de fiscalização. Do ponto de vista de proteção e defesa do consumidor, você tem todo um ecossistema de instituições, então tem os PROCONs, tem Ministério Público, tem Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que atuam na proteção e defesa do consumidor. Aí você tem outras questões tributárias, questões de concorrência, e aí cada órgão específico atuando na sua seara. Loja virtual versus loja física. É semelhante à loja física, tem algumas especificidades, né? O consumidor, quando compra alguma coisa online, via de regra, não vê o produto, não encosta no produto, então tem uma regra específica do Código de Defesa do Consumidor que se aplica nesses casos, que é o direito de arrependimento, que é o direito de cancelar, por exemplo, uma compra que foi feita em até 7 dias da compra. Isso vale para qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial. Então tem algumas peculiaridades das transações feitas pela rede. Alguns negócios online caminham lado a lado com o tradicional. Há 10 anos, André criou a Estante Virtual. Hoje, com 15 milhões de títulos novos e usados em acervo, graças a parcerias com mais de 1.300 sebos e livrarias de 339 cidades brasileiras. As pessoas estão cada vez comprando mais na internet. É um fenômeno mundial, né? A migração de compra do físico para o virtual. Ao mesmo tempo, também, as lojas estão com aluguel cada vez mais caro, né? Então, se essa loja passa a ter também um canal de venda virtual, isso é extremamente benéfico para ela, porque ela tem uma quantidade de clientes garantida. Tem livreiros que mantêm a loja física graças ao canal virtual. Existe uma tendência de migração do físico virtual, mas a gente não acha isso positivo, não. A gente quer ajudar a dar força para o físico. A gente acredita que a loja de livros é essencial. O negócio do André deu um salto nos últimos 2 anos e parece não ter se abalado com os tropeços da economia.
assim como o e-commerce em geral, que cresceu 16% no primeiro semestre deste ano, contra os 4,2% de crescimento do varejo offline. A gente não tem do que reclamar, não. Eu posso dizer que a gente não está sentindo a crise nesse ponto de queda de demanda. Ao contrário, a nossa demanda está 20% acima do ano passado e a gente tem projetos que a gente está colocando no ar que levam a gente acima disso ainda. A gente quer fechar o ano no último mês crescendo 40% em relação ao ano passado, o que no meio de uma crise é uma façanha, né?